Bíblia, amém? Só trouxe a Bíblia aí? Muito bem, vamos falar da Bíblia. Não tem mais nada para a gente falar aqui, a não ser da palavra de Deus. Deixa eu começar, daqui a pouco eu peço para você abrir as Escrituras, mas eu quero começar falando algumas coisas. Propósito é a finalidade da nossa vida. E eu vou começar falando aqui, eu nem vou citar a Bíblia ainda, eu nem vou citar Deus, sobrenatural, nem nada do tipo, nem o cristianismo mesmo, mas eu quero falar só sobre propósito. Propósito é a finalidade das nossas vidas. E quando nós temos uma finalidade de vida, isso molda a nossa vida e como nós vivemos. Isso é bem óbvio, se eu tenho uma certa finalidade, se eu creio que a minha vida serve para isso, se esse é o meu objetivo, isso vai me dar uma visão do que é a boa vida, da vida que eu devo perseguir, e isso então molda o meu caráter, molda as minhas virtudes ou os meus vícios, isso molda quem eu sou. Então a nossa finalidade de vida, ela diz muito sobre como nós vamos viver. Então se você tem um propósito de vida raso, baixo, você tem uma vida muito rasa, muito pequena, você tem um propósito que não satisfaz. Você vai alimentar mais vícios do que virtudes. Pelo contrário, se você tem um propósito de vida elevado, você tem um propósito de vida alto, santo, você tem uma vida então moldada por esse propósito mais elevado, uma vida mais virtuosa, uma vida mais de santidade, uma vida mais satisfatória. Deixa eu dar um exemplo para você. Se o grande propósito das nossas vidas é ganhar dinheiro, ficar rico, é o dinheiro pelo dinheiro, isso é um propósito muito baixo, muito raso, insatisfatório. E se essa é a finalidade da nossa vida, se esse é o propósito mais glorioso que nós encontramos para viver, nossa vida vai ser moldada por isso. Nossa vida vai ser uma vida baixa, rasa, que não satisfaz. Você vai desenvolver no seu coração o egoísmo, a ganância. Você vai viver pelo dinheiro, o dinheiro vai ser mais importante que as pessoas, talvez que a família. Então, o nosso propósito, a nossa finalidade diz muito sobre quem nós somos e molda a nossa existência. E, dito isso, eu tenho absoluta certeza que o melhor propósito para se viver é o propósito descrito na palavra de Deus. É o mais santo, é o mais alto, é o que mais satisfaz as nossas vidas, porque é um propósito eterno. Quando nós encontramos esse propósito na palavra de Deus, nós encontramos verdadeiro significado para nós vivermos aqui agora. Nós encontramos satisfação, alegria, plenitude de vida. É isso que vida eterna é. Tanto a nossa vida por vir, mas a plenitude de vida aqui e agora, porque nós temos um propósito alto, santo, divino para nós vivermos. Que propósito é esse? A Bíblia apresenta de algumas formas. Poderíamos falar, em 1 Coríntios capítulo 10, propósito de fazer tudo para a glória de Deus, de viver para a glória de Deus. É uma forma da Bíblia apresentar esse propósito. Que propósito mais glorioso existe que esse? Da própria glória de Deus? Nenhum. Romanos capítulo 8 diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Essa outra forma de enxergar o nosso propósito. Nós somos como Jesus, nós queremos ser como Jesus para a glória de Jesus. Mas a Bíblia fala de uma outra forma de enxergar o nosso propósito, que é o mesmo, mas ela usa figuras diferentes, frases diferentes, conceitos diferentes. Nós vamos ler esse propósito agora, e depois a exposição aqui da palavra vai ser baseada nesse texto, que apresenta uma finalidade de vida para nós, numa figura muito comum que nós conhecemos, que é a figura do casamento. Então você vai abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos pensar sobre ele. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Abriram a Bíblia? Amém? Amém? Muito bom. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui das Escrituras. O texto diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deixa eu orar mais uma vez, a oração nunca é demais, né? Eu gosto de orar pela pregação também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante de Ti,
diante da Tua palavra, Senhor. E nós queremos não só ouvir uma mensagem, mas sermos transformados por ela. Mas nós somos pecadores, Senhor, e pecadores como nós somos, nós temos incredulidade, barreiras, desatenção, tentações que nos levam a viver contra a Tua palavra. E é por isso que a minha oração e a nossa oração aqui é que não seja apenas o pregador, Senhor, mas seja o Teu Espírito agindo com poder nas nossas vidas nessa manhã. Que Ele possa ministrar os nossos corações e nos transformar. Que Ele possa aplicar a palavra, Senhor, para que ela seja verdade para nós, para que nós enxerguemos nela a beleza desse propósito e sejamos transformados por Ele. Age no nosso meio, Pai, sobrenaturalmente, por meio da pregação da Tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Se você é jovem, adolescente, eu não sou tão velho assim, né? Então você está aí numa fase de vida muito parecida com a minha. Vou dar essa chá aqui para mim, né? Essa colher de chá para mim. E eu sei que nós temos uma grande tentação nos dias de hoje, que são as distrações, principalmente em relação à internet, redes sociais, smartphones, jogos. Nós estamos numa cultura que ama a distração. Nós não conseguimos mais passar o tempo sem fazer nada. A gente entra no elevador, vai subir 2 andares, a gente puxa o celular do bolso. A gente vai no banheiro e vai com o celular também para fazer alguma coisa. Porque nem no banheiro a gente consegue mais ficar só olhando para a parede, só refletindo na vida. Nós estamos viciados em distrações. E esse vício nas distrações, ele nos rouba uma coisa muito importante. Ele nos rouba aquele tempo sem fazer nada, que é o tempo que nós usamos para refletir sobre a vida. Ou melhor, para refletir sobre a eternidade. Todo crente precisa pensar na eternidade. Todos nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ver o que ela fala sobre a eternidade, sobre a vida por vir, sobre a nossa esperança eterna e pensar sobre isso. E meditar é o termo bíblico sobre isso. Quando a gente fala em meditação, talvez a gente lembre muito de religiões orientais, né? Ou de cenas de filme, né? De alguém sentado assim, cruzando as pernas, com aquela mãozinha assim, pensando, tentando esvaziar a mente para não pensar em nada, para se desligar do mundo. Às vezes esse é o tipo de meditação que a gente conhece. Mas meditação na Bíblia não é isso. Nós podemos encontrar alguns textos bíblicos, como o Salmo 1, por exemplo, verso 2, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e faz o quê? Medita nela, de dia e de noite. Para pensar nas verdades de Deus de dia e de noite, ou seja, ao longo do dia, as pessoas estão pensando na lei de Deus e têm prazer nisso. Veja comigo, por exemplo, Salmo 63, versos 5 e 6. Como esse texto é bonito. O texto diz assim: como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. O salmista diz que ele está no seu leito, nos seus aposentos, e durante a noite ele pensa no Senhor, ele pensa nas verdades de Deus, ele medita sobre essas coisas, e nisso ele encontra o alimento para a sua alma. Isso é lindo demais. É ele comendo da palavra de Deus, degustando da palavra de Deus nos seus pensamentos. E nós precisamos dessa tarefa da meditação, de pensar nas coisas de Deus e na eternidade. Tem um autor do século XVII, chamado Edmund Calamy, que ele escreveu o seguinte sobre meditação: a verdadeira meditação se dá quando uma pessoa de tal modo pensa em Cristo, que tem o seu coração inflamado com o amor de Cristo. De tal modo medita nas verdades de Deus, que se vê transformado por elas. E de tal modo medita sobre o pecado, que o seu coração passa a odiá-lo. É esse pensamento intencional sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a nossa situação de pecadores, a nossa necessidade de Deus, de arrependimento. É esse pensamento nas coisas eternas, é esse pensamento nas verdades maravilhosas de Deus. Nós precisamos de tempo para isso. Nós vamos fazer isso aqui agora, mas isso precisa ser parte da nossa vida. Nós lemos um texto que fala sobre a eternidade, sobre as bodas do Cordeiro. E não adianta vir e ouvir uma pregação como essa, se durante os nossos dias nós não vamos mais pensar nisso. Porque é pensando repetidas vezes nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, que o nosso propósito de vida é alimentado, é moldado. Porque senão, gente,
os pecados, as tentações e esse mundo vão afastar a gente dos propósitos do Senhor. É por isso que nós cultuamos toda semana, é por isso que nós ouvimos a palavra toda semana, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, é por isso que nós precisamos meditar nas Escrituras todos os dias. Então você precisa pensar sobre a eternidade. E eu quero dar essa figura das bodas do Cordeiro para você pensar e ser moldado por isso. Vamos começar então indo texto a texto, verso por verso, para a gente entender o que essa figura está dizendo sobre o nosso propósito, como isso molda as nossas vidas. Então, Apocalipse 19, verso 7, esteja com a Bíblia aí. Na parte primeira desse texto diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. O texto está chamando a uma celebração de alegria, de felicidade, de glória, de se exultar, porque há um evento que chegou. Que evento é esse, pastor? É o evento chamado Bodas do Cordeiro. O que são bodas, pastor? Se eu falar aqui a palavra boda, você vai lembrar de casamento. Tem as bodas que os casais comemoram nos seus aniversários de casamento. E é isso mesmo que está sendo descrito aqui. É o casamento do Cordeiro. Chegou esse tempo de grande alegria. O casamento com a figura, com a pessoa de Jesus Cristo. Que casamento é esse, gente? Que boda é essa? O que é que Jesus, o que é que nós temos a ver com isso? A primeira coisa que eu vou dizer é que essa figura do casamento é muito usada na Bíblia para falar da relação de Deus com o seu povo. Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos essa figura do casamento falando de Deus e do seu povo. Por exemplo, Ezequiel 16, verso 8 diz assim: quando passei de novo por perto de você e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Deus está usando uma linguagem de cortejo para com o seu povo. Olha, eu vi você chegou na maturidade, no tempo já do casamento, e eu passei por você, e eu disse que você seria minha, eu fiz uma aliança com você. Você é minha noiva, é o que Deus está dizendo ao seu povo. Oséias capítulo 2, verso 19 diz: farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. É mais uma figura de Deus tratando o povo como a sua noiva, como a sua esposa. Em Mateus 22 e 25, o reino de Deus é comparado com um casamento. Em Marcos capítulo 2, Jesus se chama de noivo. E se nós olharmos para Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar a comparação de que marido e mulher devem viver uma relação assim como Cristo viveu com a igreja e a igreja com Cristo. Nós temos essa linguagem do casamento, essa figura do casamento o tempo todo sendo usada pelo próprio Deus para dizer que essa é a relação de Deus com o seu povo. É uma relação de aliança, uma relação que se parece muito com o casamento. E aqui, mais uma vez, em Apocalipse, nós temos essa descrição. Chegou o tempo do casamento, chegou o tempo da cerimônia das bodas do Cordeiro. Agora, uma coisa interessante, comentário teológico para a gente entender um pouco dessa realidade. Casamento e noivado, naquela época lá antiga, na época de Jesus ou antes de Jesus, tinha alguns elementos diferentes de como nós entendemos, principalmente o noivado hoje. O noivado naquele tempo, ele já era um compromisso muito grande, sério. Você já estava aliançado com a pessoa, diferente um pouco de hoje. Era algo mais profundo, era um compromisso mais sério. Lembre que José e Maria viveram esse noivado. Eles não eram casados ainda, a cerimônia não tinha chegado ainda quando Jesus surgiu no ventre de Maria. Eles estavam noivos nesse sentido aqui. Então você já tinha um compromisso muito forte, você já estava de certa maneira aliançado com aquela pessoa, mas ainda não havia chegado o casamento propriamente dito, a união matrimonial ali, né, da cerimônia de casamento. Eu estou falando isso porque
é algo muito parecido com o que nós experimentamos desse lado da vida enquanto crentes. E é por isso que a figura do casamento é utilizada. Nós já estamos aliançados com o Senhor, nós somos noivos de Deus, nós somos a noiva de Cristo. Nós já estamos num compromisso seríssimo, profundo com Ele, como esse noivado dos tempos antigos. Mas nós ainda não chegamos na cerimônia, no casamento propriamente dito. Nós ainda não desfrutamos das bodas do Cordeiro. Isso ainda vai acontecer. A gente chama isso na teologia do Novo Testamento do já e do ainda não. Nós já somos noivos e estamos em compromisso, mas ainda não na sua plenitude, como será nas bodas do Cordeiro. Nós já temos o reino de Deus aqui e agora entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Nós vivemos nessa era do já e do ainda não. Mas um dia tudo será já, e o ainda não passará. Então nós estamos olhando para isso, encontrando o nosso propósito nisso. Então, aprenda o seguinte: você é noiva de Jesus. Nós estamos num compromisso profundo com Ele. Como foi dito aqui nesse belo testemunho, Ele nos encontrou. Como o texto aqui que eu li, Ele passou e nos viu e nos chamou a esse relacionamento. E nós agora aguardamos, então, pelas bodas do Cordeiro. E esse é o propósito de vida que nós temos, irmãos. Nós estamos nos preparando para o casamento com Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o altar onde encontraremos face a face o nosso Senhor. E você precisa ter essa mentalidade desde cedo. Desde a sua juventude, da sua adolescência. Você precisa ter essa visão de eternidade, de que um dia nós estaremos no altar com o Senhor Jesus Cristo. O texto é muito belo, no verso 7, quando após essa introdução, ele diz assim: a noiva dele já se preparou. É interessante quando João olha e tem essa visão do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, ele é capaz de dizer, de constatar que a igreja chegou preparada para casar com Jesus. De que ela não chegou de qualquer forma. De que ela estava lá, plena, santa, totalmente preparada para casar. Casamento requer preparação. Há um propósito: eu vou casar com aquele homem, eu vou casar com aquela mulher. É a mulher, é o homem da minha vida, é quem Deus escolheu para mim, então eu vou me preparar para isso. Mas que preparação é essa? Devemos nos perguntar. Já respondemos que casamento é esse, agora que preparação é essa? Se a noiva está preparada, como ela chegou lá preparada? É interessante nós notarmos isso. Eu vou pegar de novo o exemplo de Efésios capítulo 5, verso 25 e 27, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Jesus Cristo. Veja o que esses textos estão dizendo. Primeiro, Paulo diz aos Efésios: olha, o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja para santificá-la e apresentá-la a si mesmo naquele dia santa, sem mancha, sem mácula, perfeita para as bodas do Cordeiro. Aos Coríntios ele diz: olha, eu estou com vocês, eu pastoreio vocês, eu lidero vocês com zelo, porque a minha missão como líder espiritual é preparar a igreja para que vocês, como virgem pura, estejam santificadas para o casamento com o noivo Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que servem os nossos ministérios de igreja, ministérios pastorais, é para isso que a nossa vida no pastoreio mútuo serve. Estamos nos preparando em santificação para casar com Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. A nossa santidade aqui, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, que é nos apresentarmos de maneira adequada diante de Jesus. Quando nós entendemos isso, nós ganhamos um poder a mais para nos santificarmos.
uma motivação a mais. Deixa eu tentar colocar isso em palavras. Santificação ou santidade não é só obediência. É obediência? É, mas é mais do que isso. É preparação. Você está se preparando para algo. Você está se preparando para encontrar com Jesus, você está se preparando para a eternidade. No céu, gente, no céu não tem pecado. Claro, pastor, eu sei que é óbvio, mas, de novo, às vezes nós não pensamos nisso. No céu não tem pecado. E se hoje você ama alguns pecados, você odiaria o céu. Por isso que nós nos preparamos para abandonar os nossos pecados. Porque nós vamos viver uma eternidade onde não há pecado nenhum. Nós vamos nos encontrar com Jesus, que é totalmente santo, que não se relaciona com pecadores, no sentido de aceitá-los como justos, como santos, mas que morreu por nós e que requer de nós arrependimento e fé. Nós estamos aqui em santidade, por obediência sim, mas também por preparação. Nossa santificação tem uma finalidade, ela faz parte do propósito de vida. Santidade é obediência com propósito. E entender isso ajuda muito, porque ter um propósito nos fortalece na fé. Deixa eu dar 2 exemplos da minha família que eu costumo dar quando eu trato desse assunto. O meu irmão, ele se meteu a ser lutador de MMA uma época. Ele é muito ligado com artes marciais, MMA e tal. Hoje ele organiza um dos principais eventos aqui da cidade. Ele é narrador, comentarista de MMA também. Estava comentando o UFC um dia desse. Ele cresceu muito nessa carreira. Mas teve uma época que ele falou: não quero só fazer isso, eu quero lutar também. E aí ele foi fazer algumas lutas. Ele fez algumas lutas. E eu lembro que numa dessas lutas, que foi o evento assim mais importante que ele participou lutando, ele precisava bater o peso, né? O lutador precisa emagrecer para chegar no peso da categoria, né, para poder fazer a luta. E eu nunca tinha visto o meu irmão cumprir uma dieta. Já tinha tentado, mas nunca tinha cumprido assim. Sempre a gente faz aquela dieta, né, e aí daqui a pouco, depois de 2, 3 semanas, já está comendo besteira de novo, já está gordinho de novo, não consegue fazer a dieta por muito tempo. E meu irmão, né, tentava, eu também tentava. Só que para essa luta, o meu irmão conseguiu cumprir a dieta. Para essa luta, ele fez tudo direitinho. E realmente ele ficou bem magro, assim. E ele bateu o seu peso, cumpriu o seu objetivo. Por que ele conseguiu cumprir essa dieta? Por causa do propósito, do objetivo. Ou eu cumpro a dieta, ou eu não luto. Ou eu bato aqui o meu peso, ou eu não vou conseguir o meu propósito, o meu objetivo de lutar, de ser um lutador de MMA. Ou eu faço isso, ou aquilo que eu defini como finalidade vai se perder. Então, a nossa mente voltada a um propósito, voltada a uma finalidade elevada, que nós amamos, ela nos dá motivação, força da maneira correta para nós perseguirmos o nosso alvo. Isso em qualquer coisa da vida. E também Deus sabe que isso é verdade. Então, nossa obediência não é obediência só por obediência. Isso já seria suficiente? Seria. Mas Deus ainda nos deu mais, nos deu esse propósito. Olha, se prepare, se santifique porque você está se preparando. Pense em Jesus, pense na eternidade, pense que você está caminhando para o altar e que a sua santificação tem esse propósito de um dia estar nas bodas do Cordeiro e se alegrar e exultar porque você chegou preparado lá. Pense nisso. E ame esse propósito. Ame essa finalidade. Ame esse dia glorioso do encontro com Jesus no altar. Eu tenho uma tia que ela é toda fitness. Esse é o outro exemplo que eu vou dar. E ela já tem ela é mais velha que meu pai, então ela já tem uma certa idade. Só que quando você olha para ela, você pensa que ela é jovem. Você dá aí uns 40 anos para ela. Porque ela realmente se alimenta muito bem, tem uma dieta assim muito regrada e também uma rotina de exercícios, né, e cuidados com a saúde, com a pele muito regrada. E aí um dia a gente estava num restaurante, e um restaurante muito bom, cardápio lá cheio de comidas maravilhosas, daquelas bem gordurosas, cheias de leite, de queijo, de tudo que é bom, né, mas que pode fazer mal, pode engordar e tal. E a gente estava lá no restaurante, e aí eu lembro que ela pediu assim, uma salada bem sem graça. Todos os pratos lá, abarrotados de comidas deliciosas.
E ela pediu essa salada, e eu não lembro quem, mas alguém perguntou assim, alguém fez aquela pergunta inconveniente para quem está fazendo dieta, né? Falou assim, tua vida não é triste não, só de comer essas coisas aí, enquanto a gente está comendo aqui tudo isso aqui de bom. E eu nunca esqueci da resposta que ela deu. Ela apontou para a comida e falou assim, eu não amo isso. E apontou para o corpo dela e falou, eu amo mais isso. E por isso que é fácil para ela. Ela ama mais ter o corpo que ela tem, mesmo que isso pareça um pouco narcisista, né? Mas ela ama mais ter o corpo que ela tem do que a própria comida. E se ela ama mais, é fácil abrir mão da comida por um amor maior. Nosso problema é que a gente ama muito a comida, né? Eu gosto muito de comer. Então, onde está o nosso amor? Onde estão os nossos amores? Agostinho dizia que é o nosso amor que nos guia. Onde os nossos amores estão? Então, aquilo que você ama mais, você tem mais facilidade de abandonar o resto para perseguir o seu amor. Por isso nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas. É por isso que nós precisamos ter essa imagem de que um dia nós casaremos com Ele. Nós precisamos amar o noivo e amar o dia desse casamento, amar e se alegrar nesse propósito, nessa finalidade de nos encontrar com Jesus na glória. Se você ama isso, se você ama Jesus, se você ama esse encontro que você vai ter, quando outras propostas que vão surgir para o teu coração aparecerem diante de ti, você vai ter mais facilidade em dizer, não, eu amo Jesus, eu estou me preparando para casar com Ele, e isso aqui não faz parte da preparação. Essa nossa finalidade define muito do que a gente vai viver, gente. Então tenha como finalidade e ame as bodas do Cordeiro. Pense sobre isso dia após dia, medite nisso de dia e de noite, porque outras noivas vão aparecer para você, outras propostas de casamento vão aparecer para você. A gente vai já ver isso aqui. E você, se amar a Jesus, você vai ter mais facilidade de dizer não. Isso vai manter o teu foco, vai te fortalecer, vai enfraquecer as tentações. Vamos para o verso 8. O verso 8 fala das vestes dessa noiva. E ele diz assim, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando o texto diz, no verso 7, ela chegou preparada. E aí o verso 8, então, vem com os detalhes. Como ela chegou preparada? Ela chegou com as vestes adequadas. Que vestes são essas? Linho finíssimo, resplandecente e puro. E o texto, inclusive, ele dá exatamente qual é o significado dessas vestes. Porque nós temos um significado, um sentido figurado aqui, né? Então, qual é o significado? Vai vir no resto do verso, nós vamos ver daqui a pouco. Então, preste atenção em algumas verdades que a Bíblia traz sobre esse tipo de vestes. Esse linho fino, resplandecente e impuro são vestes cerimoniais que indicam pureza. Se nós trouxermos para os nossos dias, talvez nem para os nossos dias, porque essa cultura se perdeu um pouco, mas para alguns dias atrás, é a mesma mentalidade que a noiva tem de se vestir de branco para o casamento. Indica essa pureza. Por isso os vestidos de noiva são brancos. Aqui tem uma relação muito parecida com isso. É uma veste cerimonial que indica santidade. Se você lê Isaías capítulo 61, você vai ver essa veste sendo descrita lá. Uma veste pura, de linho finíssimo. E é assim que a noiva está preparada. Vestida de acordo com o momento. Vestida de maneira adequada para o momento de santidade, de alegria, de pureza e de triunfo com Jesus. Note também que essas vestes estão, como eu falei, associadas no restante do verso aos atos de justiça. João já dá a explicação, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa noiva chega preparada pelos seus atos de justiça, pelos seus atos de santidade. Ela está vestida com isso. Quando Jesus olha para a noiva, ele vê um corpo de Cristo, vestido de santidade, de justiça, de bondade, das coisas de Deus. Ele lá vai dizer, essa noiva está realmente preparada, tem obediência à sua palavra. Ela chega com as vestes corretas.
Note também que no início desse verso tem uma expressão que precisa chamar a nossa atenção. A ela foi permitido se vestir assim. A ela foi permitido. Essa noiva se preparou, mas antes de qualquer preparação, a ela foi permitido se preparar. Há uma dependência aqui de uma ação para fora da noiva. Sozinha, por si mesma, ela não conseguiria se preparar de maneira adequada. E assim somos nós também em relação à nossa santidade e aos nossos atos de justiça. Não ache que você vai sair daqui e que você vai, por sua própria vontade, sua própria força, no seu próprio braço, se vestir adequadamente o resto da sua vida. Não ache que sem o Espírito Santo de Deus nós conseguimos ser santos. Não ache que sem o Senhor nos permitir vestir das vestes adequadas, nós nos vestiremos sozinhos. Nós somos pecadores, gente. Nós temos pecado ainda em nós. Nós seremos libertos totalmente do pecado ainda na glória. Então nós não podemos esquecer que nós somos dependentes de Deus. É por isso que nós oramos. É por isso que nós dependemos do Espírito. É por isso que nós clamamos ao Senhor que nos santifique. Essa noiva é uma noiva dependente, que não age sozinha. E nós temos essas duas verdades nas Escrituras. Santificação ocorre nesses dois eixos. Nós dependemos de Deus e é Deus que nos santifica. E nós também trabalhamos para a nossa santidade. Essas duas coisas precisam estar lado a lado. Se você esquece uma delas, você não vai conseguir ser santo e se preparar de maneira adequada. Se você pensar, não, só eu que me santifico, não tem poder então para a sua vida, você não depende do Senhor. Você vai conseguir no máximo melhorar alguma coisa ali, mas o pecado vai te perseguir o tempo todo. Você precisa da ação de Deus. E se você disser, não, Deus faz tudo em mim, não preciso fazer nada. Não, Deus não trabalha com preguiçoso, Deus não trabalha com quem não bota a mão no arado, Deus não trabalha com quem não quer se santificar. Deus não faz isso. Deus não te santifica enquanto você está no fundo da rede, esperando as bênçãos, a santidade, a maturidade cair do céu. Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar no lugar de santidade, Deus vai colocar poder do Espírito sobre a tua vida, mas para você agir, nunca para você ficar inerte. Então as duas coisas devem ser verdade nas nossas vidas. A noiva se prepara, mas ela também foi preparada por Deus. A noiva se veste, mas a ela foi permitido, Deus deu as vestes para ela se vestir. A gente vai a Filipenses capítulo 2 e tem um texto que diz isso de maneira muito clara. O texto começa dizendo assim, olha, desenvolvam a salvação que vocês receberam de Deus. Desenvolvam essa salvação, ou seja, coloquem isso em prática na vida. Vocês têm o Evangelho, vocês têm salvação, vivam agora dessa forma, desenvolvam, cresçam em maturidade, cresçam em santidade, cresçam na missão, sejam usados por Deus. E depois o texto parece contradizer o que acabou de dizer. Porque o texto depois diz assim, mas se lembrem que é Deus que opera em vocês tanto o querer quanto o realizar. Deus age na vontade, no querer e nos atos, no realizar do crente. Você fica, como é possível? Como o texto diz que eu devo desenvolver, e depois diz que é Deus que me molda pelo meu querer e o meu realizar. As duas coisas são verdadeiras. Parece difícil para mentes limitadas entenderem isso, mas é o agir de Deus. Tem a sua ação e tem a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós olhamos para esse alvo, para essa finalidade, e nós precisamos depender e agir. Vigiar e orar. Orar é o que nós fazemos como dependentes, vigiar é o nosso papel. Vigiar e orar, orar e vigiar. Eu quero chamar a atenção para mais uma coisa nesse texto. Nós estamos em Apocalipse 19, a noiva de Jesus é apresentada com essas vestes de linho finíssimo, branco e puro. Só que se nós olharmos para Apocalipse 17 e 18, uma outra mulher foi apresentada, uma outra figura foi apresentada, também vestida de algum tipo de vestes. E João está fazendo um contraste entre essa mulher, entre essa figura do capítulo 17 e 18,
com a mulher, com a noiva do capítulo 19. Nós vamos dar uma olhada nisso agora. Volte algumas páginas na sua Bíblia, vá ao capítulo 17, verso 4. E João faz a seguinte descrição. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de imundícias de sua prostituição. No capítulo 17, nós temos descrição agora, não da noiva, mas de uma prostituta. E ela não está vestida de branco, de linho finíssimo, ela está vestida de púrpura e escarlate. E ela carrega adornos de pedras preciosas e uma taça, um cálice de ouro, mas que dentro dele não tem coisas boas, não tem coisas santas, mas sim abominações e imundícies da sua própria prostituição. Há um contraste aqui entre a noiva e a prostituta. No capítulo 18 nós temos a mesma figura, agora falando de uma cidade. Ai da grande cidade Babilônia, verso 16, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e escarlate, enfeitada com ouros, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Agora a figura não é mais só de uma mulher, mas agora de uma cidade, e a Babilônia representa, em Apocalipse, esse reino contrário ao reino de Deus, o reino onde o pecado reina. E ela é descrita aqui de novo como algo que está sendo vestido, mas não de linho branco, mas púrpura e escarlate. E uma cidade que está devastada pela sua pecaminosidade. Então nós encontramos nesses 3 capítulos de Apocalipse, vestes sendo descritas sobre pessoas, sobre cidades, sobre reinos. E nós temos essa figura da prostituta e da Babilônia, em contraste com a figura da noiva de Cristo. Uma está de púrpura, escarlate, vermelho, a outra está de branco. Uma carrega suas abominações e imundícies. Uma está devastada, a outra está gloriosa, santa, perfeita, para se encontrar com Jesus. E a pergunta que surge de um texto como esse é: onde nós estamos? Quem nós somos nessa história? Quais são as nossas vestes hoje? Nós estamos na Babilônia ou em Jerusalém? Nós estamos vestidos de linho branco puro ou de linho escarlate e púrpura? Nós nos assemelhamos mais com a prostituta ou com a noiva? São perguntas que devem surgir dessa visão de propósito. E são perguntas que nós devemos nos fazer desde cedo. Noiva de Cristo ou prostituta na Babilônia? Aonde eu estou? Quem eu sou? Qual é a minha finalidade? Onde está a minha eternidade hoje? Num propósito glorioso ou num propósito devastado pelo pecado? Tenho algumas perguntas para fazer além dessas e algumas conclusões para as nossas vidas. A primeira delas é que nós precisamos pensar na eternidade. Vou repetir isso para você. Eu repito isso para mim também. Nós pensamos pouco na eternidade. Nós temos uma palavra que fala muito, Jesus falou muito sobre a vida eterna. Não só Apocalipse, mas outros livros e outros textos apresentam da eternidade para nós, das belezas da eternidade. E nós precisamos ter os nossos olhos e o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida guiada para a eternidade, pensando no futuro eterno para vivermos o presente de maneira adequada. E nós precisamos meditar sobre isso. Precisa fazer parte do nosso dia a dia. Se pergunte: como eu estou me preparando para as bodas do Cordeiro? Como eu posso me preparar melhor? Como e quais são as vestes que eu preciso me despir delas? Queimá-las, jogá-las fora, tirar do meu guarda-roupa? E quais são as vestes agora que eu preciso vestir, me adornar, caminhar com elas? E como eu posso me vestir com elas? A quem eu posso pedir ajuda para me ajudar a vestir? Ore,
Medite e ore, porque você depende do Espírito Santo de Deus para se vestir assim. Medite e ore diariamente, tire tempo para isso. As redes sociais estão o tempo todo com uma enxurrada de conceitos, de verdades e de valores da Babilônia para nós. E nós precisamos parar um pouco e meditar e deixar que a noiva, as bodas, Jerusalém, a santidade invada as nossas vidas. Por meio da palavra de Deus, do culto ao Senhor, da comunhão com os crentes. Nós precisamos desses rituais, dessas práticas santas para nos prepararmos. Então viva isso, não abandone isso. Segundo, sempre que o reino da Babilônia estiver te chamando, parecendo atraente, batendo a porta, volte a sua mente, o seu coração para o amor que você tem por Jesus, para essa imagem do casamento com Ele, para essa preparação que você está fazendo, caminhando, se preparando, para aquilo que Deus tem reservado para você. Eu lembro que no meu casamento, há quase 9 anos atrás, alguns dias antes, acho que foi um dia antes do casamento, eu fui fazer a barba num salão. Nunca tinha feito isso, nunca tinha ido na barbearia para fazer a barba. Era só gilete aqui, todo feio, todo errado, passar a máquina aqui e pronto, tá bom demais. Mas naquele dia eu pensei, tem uma mulher me esperando no altar amanhã. A mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu vou fazer pelo menos a barba, para chegar bonito, cortar o cabelo. E aí fui no salão, uma barbearia chique, assim, eu vou no melhor lugar que tem, que eu posso, para me ajeitar para minha noiva. Para tentar chegar lá bonito para ela. Tem gente que não vai conseguir muito, né? Que não dá para fazer um milagre, mas a gente se prepara. Eu tentei me preparar. Mas Deus faz milagres. Deus pega uns pecadores feios, pecados feios, e transforma em noiva gloriosa. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com muitos aqui. E se Ele nunca fez com você, eu espero que Ele faça hoje. Eu espero que Ele faça durante essa conferência. Então nós nos preparamos. Nós nos preparamos porque nós amamos. Eu amava e eu amo a minha esposa. E eu disse, eu preciso me preparar para ela. Preciso chegar bem no casamento. E eu penso isso até hoje, irmãos, porque às vezes a gente se esquece, né? Mas eu penso isso até hoje, eu preciso me cuidar para minha esposa. Eu preciso estar bem para ela estar bem para mim. Nós precisamos ter o mesmo pensamento sobre Jesus. E se nós amamos Jesus, se nós amamos Jesus e temos a visão que nós estamos indo para o casamento com Ele, nós vamos nos preparar da melhor forma possível. E quando a Babilônia bater na porta, e quando a prostituta quiser nos vestir com as roupas dela, nós vamos dizer, não, eu não me preparo assim, eu tenho um outro noivo. Então arregace as mangas na preparação, corra a corrida, seja santo para o dia do casamento. Que esse propósito glorioso queime nos nossos corações. Abandone a preguiça, a displicência espiritual. E diga, eu quero me preparar a partir de hoje para casar com Jesus. Eu quero me preparar da maneira correta. Eu estou levando na brincadeira, pastor. Eu não estou considerando muito o que é realmente esse propósito glorioso. Eu perdi de vista a ideia de um casamento, que casamento é coisa séria. Eu preciso me preparar da maneira correta. Eu preciso ser mais intenso nessa preparação. É hora de fazer isso, é hora de viver igreja mais intensamente, santidade mais intensamente, oração mais intensamente. É hora de colocar o joelho no chão, de se colocar diante da palavra de Deus, de conhecer as revelações de Deus. É hora de abandonar os pecados. É hora de pegar aqueles pecados que nos assolam, de estimação, que nós gostamos, que nós estamos escondidos fazendo e dizer, isso não é preparação para as bodas do Cordeiro, eu preciso abandonar isso. Eu vivo para a glória de Jesus Cristo e para a glória daquele dia quando eu vou me encontrar com Ele. É para isso que nós vivemos. É tempo de depender da graça de Deus, de abrir a vida em oração para o Espírito Santo de Deus. E por fim, irmãos, tenha certeza, como eu tenho certeza. Eu não sei quem vai ganhar as próximas eleições, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro, quem vai ganhar as Olimpíadas, eu não sei nada disso. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei qual é o futuro dos meus filhos. Mas eu tenho certeza que um dia eu estarei no altar com Jesus Cristo. Eu tenho plena convicção disso, que esse dia vai chegar.
Eu não estou me preparando para uma ilusão. Eu não estou me preparando para um noivo que pode me abandonar. Eu sei que ele estará lá me esperando e eu sei que o casamento vai acontecer. A Bíblia nos garante isso. O Espírito está nos levando lá. Tenha essa certeza. Se prepare com essa certeza. Queira estar lá vestida de linho finíssimo e puro. Queira estar lá. Naquele dia, irmãos, naquele dia, ou ainda não, se tornará o já. Naquele dia, como nós cantamos aqui, nós poderemos olhar para a face de Jesus, perto de Jesus, no altar com Jesus e dizer: Tu és aquele porque a minha alma sempre esperou. E Ele vai responder para nós: Não é necessário esperar mais. Nós estaremos com Ele. Essa é uma finalidade que precisa queimar nos nossos corações. E eu espero que ela esteja queimando no seu agora. E se ela está queimando pela primeira vez, se entregue de corpo e alma a Jesus. Entre nessa aliança com Ele. Creia no Senhor. Creia que você está se preparando para esse casamento. E assuma esse propósito glorioso para a sua vida. O de ser a noiva de Cristo, não a prostituta da Babilônia. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor preparou para nós um altar de glória, de honra, de santidade. O Senhor, quando foi à cruz do Calvário, o Senhor estava preparando as bodas do Cordeiro. O Senhor morreu pelos nossos pecados para pagar o preço por nós, e o Senhor ressuscitou, Senhor, para nos dar vida e esperança. Para nos mostrar que essa vida não é tudo, mas que há uma eternidade nos esperando contigo, Senhor. E o Senhor nos deu essa visão de um casamento, para nos alegrarmos, exultarmos, Senhor. Para termos esse propósito glorioso de vida, que é um dia nos encontrarmos como noiva contigo, para estarmos aliançados, casados com o Senhor para sempre, como a tua palavra diz. Que esse seja um propósito e uma visão que molde as nossas vidas, Senhor. Que nos faça abandonar os nossos pecados, vestes imundas, e nos vestirmos de maneira adequada para nos encontrarmos contigo. Reveste essa juventude da igreja Assembleia de Deus Bela Vista de vestes santas, Senhor, puras, de linho finíssimo. Reveste os jovens desse país, os crentes desse país com essas vestes, para que nós saiamos por aí fazendo a diferença no nome de Jesus. Para que esse país seja conhecido não como a Babilônia, como a perdição, como prostituição, mas como um povo santo, Senhor, como uma nação santa, a começar por nós, Senhor. Que o teu povo tenha esse propósito glorioso, que o Senhor nos inunde com isso, nos dá mais amor por Ti, nos dá mais amor por esse dia, nos molda, Senhor, a Tua imagem, e que o Senhor possa aqui salvar aqueles que ainda estão perdidos. Que o Senhor possa se aliançar hoje, encontrar hoje, buscar hoje aqueles que ainda não entenderam que eles estão indo para um casamento com o Senhor. Que o Senhor os coloque no caminho desse altar. Que o Teu Espírito faça essa obra de salvação, Senhor, sobrenatural. E que o Senhor nos santifique para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.